Acordei às 6 da manhã, como de costume, não por vontade própria, mas porque com a idade meu sono se tornara leve e inconstante. Aos 65 anos eu havia aprendido a viver com isso, assim como com tantas outras coisas. Fiquei ali por mais 5 minutos, reunindo meus pensamentos, e então, com cuidado para não perturbar minhas articulações doloridas, sentei-me na beirada da cama, minha cama, no meu quarto, no meu apartamento, embora às vezes parecesse que nada daquilo me pertencia mais. Lá fora, pela janela, o bairro do Morumbi estava apenas despertando. A vizinhança tranquila de Southgate, onde eu havia vivido a maior parte da minha vida, ainda dormia na névoa matinal. Dali, eu podia ver um trecho da rodovia, onde os primeiros carros já se arrastavam em direção a São Paulo e Campinas. Uma vez, o carro do meu Eduardo estava entre eles todas as manhãs, por 32 anos, e então ele se foi e tudo mudou. Joguei meu roupão e saí silenciosamente do quarto. O apartamento tinha 3 quartos, mas era espaçoso, quase 120 metros quadrados. Eduardo e eu o compramos nos anos 80, quando os preços em São Paulo não eram tão loucos. Depois, adicionamos um segundo andar e construímos um terraço. Tantos planos, tantas esperanças. E agora esta casa se transformou em um campo de batalha onde eu sou o lado perdedor. A cozinha estava limpa. Eu sempre lavava a louça antes de ir para a cama, não importa o quão cansada me sentisse. Velhos hábitos são difíceis de morrer para uma enfermeira de pronto-socorro. A ordem é primordial, especialmente quando o caos reina ao seu redor. Coloquei a chaleira no fogo e peguei minha única alegria, uma caixa de chá de camomila que comprei em uma pequena loja perto do meu antigo trabalho. Darla, minha nora, só bebia café em cápsulas e torcia o nariz quando eu fazia chá. Enquanto a água fervia, preparei a massa para as panquecas. Terence, meu filho, as amava desde a infância e, apesar de tudo, eu continuava a fazê-las todo sábado. Talvez fosse a minha maneira de tentar manter pelo menos uma tradição familiar. Um fio nos conectando ao passado, quando éramos uma família de verdade. A porta rangeu na parte de trás do apartamento. Era Oliver, meu neto mais novo. Aos 14 anos, ele já era mais alto que eu, mais magro e desajeitado como um filhote de veado. Seus cabelos escuros estavam sempre despenteados, seus olhos escondidos atrás de uma longa franja e seus fones de ouvido pareciam estar grudados em suas orelhas. Bom dia, Oliver, sorri para ele. As panquecas estarão prontas em 15 minutos. Ele assentiu sem tirar os fones de ouvido e sentou-se à mesa da cozinha com seu tablet nas mãos. Há muito tempo parei de levar o comportamento dele para o lado pessoal. Pelo menos ele não me respondia com grosseria como sua irmã mais velha, Raquel. Embora eu soubesse que Oliver era quem via e entendia tudo o que estava acontecendo na casa melhor do que qualquer outra pessoa. Mãe, você viu meu suéter azul? Raquel irrompeu na cozinha, já completamente vestida e maquiada, apesar da hora. Aos 17 anos, ela era uma bela cópia de sua mãe. As mesmas maçãs do rosto altas, o mesmo nariz reto, o mesmo cabelo castanho. Apenas seus olhos eram como os de Terence. Castanhos, suaves, herdados do meu falecido marido. Eu lavei ontem, querida. Deve estar no seu armário, na segunda prateleira. Eu já olhei lá. Ela retrucou, mas imediatamente se suavizou. Desculpe, mãe. É que estou atrasada para a reunião do meu grupo de projeto de sábado de manhã. Levantei a sobrancelha surpresa enquanto virava em panqueca. Aulas de veterinária, lembra? Estamos fazendo um projeto sobre o tratamento de animais de rua. Assenti, lembrando-me. Raquel sonhava em se tornar veterinária, desde que Eduardo lhe deu um livro sobre animais selvagens, no seu 10º aniversário. Ela era muito determinada. Procure no cesto de roupa suja no banheiro, sugeri. Posso ter esquecido de pendurá-lo. Ela saiu correndo e voltou 1 minuto depois com o suéter que procurava. Obrigada, mãe, você é a melhor, disse ela, beijando minha bochecha e pegando uma panqueca direto da frigideira. Isso é tão bom. Marlene, a voz aguda de Darla me fez pular. Ela nunca me chamava de mãe, ou mesmo pelo meu primeiro e segundo nomes. Apenas Marlene, como se fôssemos da mesma idade ou colegas. Você mexeu nas minhas coisas no banheiro de novo? Minha nora estava na porta com as mãos nos quadris.
Aos 39 anos, ela estava bem, esbelta, em forma, com postura perfeita. Gerente de uma rede de lavanderias, ela sempre se vestia como se fosse a uma entrevista de emprego em uma grande corporação. Calças sociais, blusas, joias mínimas. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque apertado que acentuava suas feições marcantes. Eu só limpei as prateleiras, Darla. Todos os seus potes estão onde você os deixou. Não consigo encontrar meu creme para as mãos? Ela semicerrou os olhos. Aquele que Terence me deu no nosso aniversário. Talvez esteja no quarto. Sugeri cautelosamente, continuando a virar as panquecas. Eu sempre o guardo no banheiro, ela retrucou. Na gaveta direita, onde estão todas as minhas outras coisas, aquelas que você está sempre mexendo. Oliver bufou suavemente atrás de mim, seus olhos grudados no tablet. Raquel revirou os olhos. Mãe, eu vi seu creme na sua mesinha de cabeceira, disse ela, enfiando o último pedaço de panqueca na boca. Tenho que ir, estou atrasada. Darla apertou os lábios, sem agradecer nem a filha, nem a mim. Ela simplesmente se virou e saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e reclamações não ditas. Coloquei as panquecas prontas em um prato grande e o coloquei na mesa ao lado do xarope de bordo, outra tradição familiar. Terence apareceu assim que terminei de lavar a frigideira. 42 anos, com a linha do cabelo recuando e uma pequena barriga. Ele ainda parecia o menininho que eu costumava carregar nos braços. Meu único filho, meu orgulho e minha dor. Bom dia, mãe. Ele bocejou, espreguiçando-se. Panquecas, você é um milagre. Em momentos como este, eu queria acreditar que nem tudo estava perdido, que meu menino ainda estava lá dentro daquele homem cansado e sem espinha dorsal que deixava a esposa mandar na casa da mãe. Seu pai costumava dizer que sábado sem panquecas não era sábado. Sorri, servindo-lhe uma xícara de café. Terence assentiu sem levantar os olhos. Nós dois sabíamos que ele não gostava que Eleu falasse sobre Eduardo. Isso me deixava desconfortável, lembrando-me de como as coisas haviam mudado desde sua morte há 5 anos. Darla voltou à cozinha segurando o creme nas mãos demonstrativamente. Estava na mesinha de cabeceira, assim como Raquel disse. Disse ela, olhando para mim brevemente. Da próxima vez, Marlene, não mexa nas minhas coisas, ok? Todo mundo precisa de seu espaço pessoal. Assenti em silêncio, embora quisesse dizer tanta coisa. Que meu espaço pessoal havia sido violado há muito tempo. Que este apartamento era minha propriedade, pela qual eu ainda pagava a hipoteca. Que eu os havia deixado se mudar depois que Terence foi demitido de seu emprego anterior, pensando que seria temporário, 1 ano no máximo, até que se reerguessem. Mas 3 anos se passaram. Em vez disso, servi-me de mais chá e fui até a janela. Do 8º andar havia uma vista da cidade, das colinas distantes e, em um dia claro, até da Bahia. Hoje, o céu estava coberto por uma leve névoa, uma manhã típica de São Paulo. Mãe, Darla e eu vamos à festa de aniversário do Rui hoje à noite, disse Terence, mastigando uma panqueca e bebendo café. Você fica com as crianças? Não era uma pergunta, era uma afirmação, como sempre. Eles nunca perguntavam se era conveniente para mim ou se eu tinha planos. Eles apenas me apresentavam um fato consumado. Claro, eu disse, virando-me para ele com um sorriso. Tenho um livro novo que queria ler em paz. Ótimo, disse Darla, pegando um iogurte da geladeira. A propósito, notei que você usou meu shampoo de novo, aquele francês. Pedi para você não tocar nele, Marlene. É caro e eu compro especialmente para o meu cabelo. Eu não havia tocado no shampoo dela. Eu tinha o meu próprio, comum, do supermercado, mas não adiantava discutir. Desculpe, Darla, não farei isso de novo. Ela assentiu, como se aceitasse a desculpa de uma vassala, e sentou-se à mesa ao lado do marido. Eles começaram a discutir seus planos para a noite, ignorando-me completamente. Terminei meu chá, coloquei a xícara na lava-louças e saí da cozinha, sentindo-me aliviada por poder voltar para o meu quarto. Ao passar pelo quarto de Oliver, ouvi uma música suave. Ele havia voltado para o quarto logo após o café da manhã. A porta estava entreaberta e eu espreitei.
Meu neto estava sentado em seu computador, completamente absorto em algum jogo. Seus ombros finos estavam tensos, seus dedos movendo-se rapidamente pelo teclado. Oliver, você gostaria de dar uma caminhada hoje? O tempo está bom. Ele se virou, tirando os fones de ouvido por um segundo. Não posso, vovó. Tem um torneio online. É um jogo em equipe. Não posso decepcionar os caras. Eu entendo. Sorri novamente. Então ele assentiu e colocou os fones de ouvido de volta. Costumávamos ir muito ao parque juntos. Eu lhe mostrava diferentes plantas e contava histórias do meu trabalho na ambulância. Mas no último ano ele se tornou cada vez mais retraído, preferindo o mundo virtual ao real. Eu não o culpava. Havia uma tensão constante aqui no apartamento. No meu quarto, sentei-me na cama e peguei um álbum de fotos antigo da mesinha de cabeceira. Folheei as páginas familiares. Nosso casamento com Eduardo, o nascimento de Terence, seus primeiros passos, férias escolares, formatura. Aqui ele nos apresenta Darla, jovem, apaixonado, feliz. Aqui estão as primeiras fotos com Raquel recém-nascida, depois com Oliver. As últimas fotos com Eduardo, já grisalho, mas ainda forte e cheio de energia. Quem poderia saber que um ataque cardíaco o levaria tão de repente? Após sua morte, eu me segurei o melhor que pude. Continuei trabalhando no serviço de ambulância por mais 2 anos antes de me aposentar. Alguns meses depois, Terence perdeu o emprego de engenheiro em uma construtora. Ele me ligou imediatamente. Mãe, precisamos de um tempo para nos reerguer. Podemos ficar com você? Apenas por 1 ano no máximo. Claro, eu concordei. Como poderia recusar meu único filho? Eles venderam a casa para pagar suas dívidas, que, como descobri mais tarde, eram principalmente dívidas de jogo. Terence havia se viciado em apostas esportivas e se mudou para cá. Terence conseguiu um emprego como operador em uma fábrica de autopeças com um corte significativo no salário. Darla continuou a trabalhar como administradora na lavanderia. Eles só tinham dinheiro suficiente para as necessidades básicas e a educação dos filhos. Eu não lhes pedi para pagar moradia, apenas minha parte das despesas de serviços públicos. Mas, gradualmente, tudo começou a mudar. Darla começou a me dar ordens na cozinha, rearranjando móveis e comentando meus hábitos. Terence ficava quieto e tentava não se envolver. A princípio, tentei defender delicadamente meus limites, mas cada vez terminava em uma guerra fria, silenciosa, que machucava as crianças, e comecei a ceder em pequenas coisas, em coisas insignificantes, e depois em coisas mais sérias. Escondi o álbum de volta na mesinha de cabeceira quando ouvi uma batida na porta. Era Raquel. Ela havia voltado da aula mais cedo do que eu esperava. Mãe, posso entrar? Claro, querida. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Olhou em volta, como se verificasse se estávamos sozinhas, e sentou-se ao meu lado na cama. Eu queria pedir desculpas pela mamãe, disse ela baixinho, pelo que ela disse esta manhã sobre o shampoo e tudo mais. Está tudo bem, querida, não se preocupe com isso. Mas não está certo. A raiva brilhou em seus olhos. Esta é a sua casa e ela age como se você fosse... Ela se interrompeu. Como se eu fosse uma convidada que está se aproveitando da sua hospitalidade. Sugeri gentilmente. Raquel assentiu, mordendo o lábio. Conversei com o pai, mas ele apenas ignora. Ele diz que está tudo bem, que você gosta de cuidar de nós. Suspirei. Terence sempre foi um mestre da autoilusão. Sabe, peguei a mão da minha neta. Às vezes é mais fácil para as pessoas ignorarem os problemas do que lidar com eles. Seu pai, ele é um bom homem, Raquel. Ele só tem medo de conflito. Assim como você. Ela me olhou diretamente nos olhos. Vovó, por que você os deixa te tratar assim? É o seu apartamento. Você poderia... expulsar todos vocês? Balancei a cabeça. Vocês são minha família. Vocês são tudo o que me resta. Raquel me abraçou, encostando-se a bochecha no meu ombro. Sabe... Eu tenho anotado suas histórias, disse ela inesperadamente. Aquelas que você me contou sobre seu trabalho na ambulância, sobre as chamadas difíceis, as vidas que você salvou. Você era tão corajosa. Vó, o que aconteceu com aquela mulher? Eu não sabia como responder. Onde estava Marlene Azevedo, que não hesitava em correr para edifícios em chamas?
que conseguia tomar decisões difíceis em segundos que determinavam a vida das pessoas, que não tinha medo de colocar médicos arrogantes em seu lugar quando estava certa, que usava seu uniforme com orgulho e sabia seu próprio valor. Ela ainda está aqui, eu disse, tocando meu peito, apenas um pouco cansada. Raquel assentiu compreensivamente e se levantou. Tenho que terminar meu projeto, mas queria que você soubesse que Oliver e eu estamos sempre do seu lado. Quando ela saiu, fiquei imóvel por muito tempo, olhando pela janela. Atrás dela, o Morumbi continuava a viver sua vida. Uma cidade brasileira comum, onde famílias comuns com problemas comuns viviam em casas comuns. Houve outra batida na porta, desta vez mais alta. Marlene era Darla. Quero lavar as cortinas da sala. Você pode me ajudar a tirá-las? Respirei fundo, preparando-me para deixar meu refúgio e voltar à realidade, onde eu não era a dona da casa, mas uma serva em minha própria casa. Claro, Darla, já estou indo. Sabe, Marlene, às vezes não entendo como você aguenta. Laura Silva mexeu vigorosamente o açúcar em seu café, embora ele já tivesse dissolvido há muito tempo. Estávamos sentadas em nosso café favorito, o Pássaro Azul, um lugar sem graça, a 2 quadras da biblioteca municipal, onde Laura trabalhava como bibliotecária nos últimos 27 anos. Abaixei os olhos, olhando para o meu chá. Ao contrário de casa, estava fraco. Mas pelo menos Laura estava ali, a única pessoa com quem eu podia conversar abertamente. Não é tão ruim assim. Tentei sorrir, mas saiu pouco convincente. Pare com isso. Laura estreitou os olhos. Aos 63 anos, ela era tão direta quanto havia sido quando nos conhecemos no ensino médio. Você está deixando eles te pisarem na sua própria casa. Suspirei, admitindo a derrota. Laura sempre me via através. O que devo fazer? Expulsá-los? Eles são minha família. Famílias não se tratam assim, disse ela, colocando a xícara na mesa com tanta força que algumas gotas de café espirraram no pires. Escute, Marlene, eu te conheço há 50 anos. Onde está a mulher que uma vez enfrentou um valentão bêbado, 2 vezes o tamanho dela, por machucar a namorada? Sorri involuntariamente, lembrando o incidente. Eu tinha 19 anos. Laura e eu estávamos voltando de um baile e no estacionamento vimos um cara grande empurrando uma garota chorando. Sem pensar, eu me coloquei entre eles. Isso foi há muito tempo, balancei a cabeça. Éramos jovens e bobas. Não, foi corajoso e certo. Laura se inclinou para a frente. Você se lembra de quando trabalhava na ambulância? Quantas vidas você salvou? Quantas vezes você tomou decisões difíceis sob pressão? Onde está essa Marlene? Fechei os olhos e as memórias voltaram. 28 anos no serviço de ambulância. Primeiro como paramédica, depois como membro sênior da equipe. Chamadas intermináveis, noites sem dormir, adrenalina no sangue e a sensação de que eu estava fazendo algo importante. Lembrei-me do acidente na rodovia quando nossa equipe teve que tirar 5 vítimas de uma van destruída. Lembrei-me de fazer um parto em um elevador em um arranha-céu quando a energia acabou e tive que usar uma lanterna para fazer o parto. Lembrei-me do incêndio no asilo onde resgatamos idosos, muitos dos quais não conseguiam andar sozinhos. Nesses momentos, nunca hesitei ou duvidei de mim mesma. Eu sabia o que fazer e o fiz. Você era forte. A voz de Laura me trouxe de volta ao presente. O que aconteceu com essa mulher? Ela envelheceu, sorri amargamente e ficou sozinha. Bobagem, Laura acenou com a mão. Não estou ficando mais jovem e meu marido morreu há 8 anos, mas não deixo ninguém me pisar e você também não deveria. Não disse nada, olhando pela janela para as pessoas que passavam. O Morumbi havia mudado nos últimos anos, tornando-se mais lotado e barulhento. Ou talvez fosse eu quem havia mudado, tornando-me mais quieta e discreta. Conte-me o que está acontecendo, disse Laura, empurrando um prato de torta de limão para mim. E coma, você emagreceu? Peguei o garfo obedientemente, sabendo que era inútil discutir. Tudo está como sempre. Darla manda em todo mundo. Terence fica quieto. Eles tratam tudo na casa como se fosse deles, mas me criticam constantemente se eu toco nas coisas deles. Darla me critica por cada pequena coisa, que eu não lavei a louça direito, que eu ouvi o rádio muito alto, que eu estraguei a blusa dela quando até a lavei. E Terence, o que seu filho diz? Nada, balancei a cabeça. Ou ele apenas ignora.
Mãe, você conhece a Darla? Ela só gosta de estar no controle, como se isso fosse uma desculpa. Laura bufou. E as crianças? Como estão seus netos? Meu rosto se suavizou. Raquel entende o que está acontecendo. Às vezes ela tenta me defender, mas ela tem dificuldade com a mãe. Oliver, ele se isolou em seu próprio mundo. Computador, jogos, fones de ouvido. Costumávamos sair para caminhar e conversar muito, agora ele quase nunca sai do quarto. Essa situação claramente não é saudável. Laura bateu a unha na mesa. Para todos vocês, você tem que fazer alguma coisa, Marlene. O que exatamente? Abri as mãos. Eles estão morando comigo há 3 anos. Eles não têm dinheiro para um lugar próprio. Se eu os expulsar, para onde eles irão? Você não precisa expulsá-los. Laura revirou os olhos. Mas você precisa estabelecer limites. É a sua casa e você merece respeito. Lembre-os disso. Fiquei em silêncio, pensando nas palavras dela. Algo se agitou dentro de mim. A mesma determinação que eu havia conhecido, mas rapidamente desapareceu, oprimida pelo medo de ficar completamente sozinha. Vou pensar nisso, finalmente disse. Eu prometo. Laura bufou ceticamente, mas mudou de assunto. Começando a falar sobre o novo sistema de computador que estavam instalando na biblioteca e como isso estava enlouquecendo todos os funcionários com mais de 40 anos. Cheguei em casa por volta das 5 da tarde, carregada de compras. Terence geralmente fazia as compras, mas hoje ele estava fazendo hora extra. Pelo menos foi o que ele disse. O apartamento estava estranhamente silencioso. A porta de Oliver estava fechada. Ele provavelmente estava jogando de novo. Raquel, a julgar pela nota na geladeira, tinha ido à casa de uma amiga para estudar para uma prova e voltaria para o jantar. Vozes abafadas vinham do quarto de Terence e Darla. Entrei silenciosamente na cozinha e comecei a desempacotar as compras. Você está falando sério, Terence? 12 mil reais? A voz de Darla soou com raiva, mesmo através da porta fechada. Isso são todas as nossas economias? Congelei, ouvindo. Eu sabia que era errado bisbilhotar, mas não conseguia me mover. Eu tinha certeza que os Lakers ganhariam. A voz de Terence soou patética. Eles estavam com uma ótima sequência de vitórias. Eu não me importo com a sequência de vitórias deles. Darla estava quase gritando. Nós economizamos esse dinheiro para o pagamento inicial de uma casa para finalmente sair daqui. Cobri a boca com a mão. 12 mil reais. Terence perdeu 12 mil reais em apostas. Vou recuperá-lo, eu prometo. A voz dele soou desesperada. Eu tenho um sistema. Acabei de começar a usá-lo. Um sistema? O riso histérico de Darla soou em meus ouvidos. Seu sistema nos colocou na casa da sua mãe há 3 anos. Pensei que você tinha desistido depois da última vez. Escute, querida. Terence disse mais baixinho, tentando acalmá-la. Vou pagar tudo de volta. Me ofereceram turnos extras na fábrica e eu posso pedir para minha mãe. Não, Darla retrucou. Já tive o suficiente dos seus favores. Não vou ficar ainda mais dependente da sua mãe. Coloquei cuidadosamente o saco de vegetais na mesa, tentando não fazer barulho. Meu coração batia loucamente. Terence havia caído novamente, e ele mentiu para mim novamente. Não havia hora extra hoje. Ele provavelmente estava em alguma casa de apostas, gastando as últimas economias da família. A porta do quarto se abriu, e mal tive tempo de me virar para a geladeira fingindo guardar as compras. Darla saiu do quarto, batendo a porta com tanta força que o vidro estremeceu. Ah, Marlene, ela parou quando me viu. Você já voltou. Seus olhos estavam vermelhos, ou de chorar ou de raiva. Seus cabelos estavam despenteados e suas bochechas estavam coradas. Eu nunca a tinha visto tão perturbada. Acabei de chegar em casa. Sorri o mais naturalmente que pude. Comprei tudo para o jantar. Pensei em fazer uma torta de atum. Terence adora. Darla me encarou por alguns segundos como se não entendesse o que eu estava dizendo. Então, ela balançou a cabeça. Faça o que quiser, disse ela. Estou saindo. Não me espere para o jantar. Ela pegou a bolsa e a jaqueta do cabideiro no corredor e saiu correndo do apartamento, batendo a porta atrás de si. Expirei lentamente, só agora percebendo que havia prendido a respiração. Terence saiu do quarto, pálido e com um olhar vazio no rosto. Ele parou na porta da cozinha, hesitando em entrar. Você ouviu tudo, não ouviu? Perguntou ele baixinho. Assenti, não vendo sentido em fingir. 12 mil reais, Terence.
Minha voz tremeu. Como você pôde? Ele abaixou os olhos, e eu vi não um homem de 42 anos parado na minha frente, mas um menininho que havia quebrado a janela do vizinho com uma bola e estava com medo de admitir. Achei que teria sorte desta vez, ele murmurou. Estudei as estatísticas, calculei tudo. Não faça mais isso, eu disse, estendendo a mão e pegando a dele. Por favor, Terence, você está se destruindo e sua família. Ele assentiu, ainda sem olhar para mim. Eu sei, vou parar, eu prometo. Desta vez é para valer. Nós dois sabíamos que era uma mentira. Ele havia prometido a mesma coisa depois de cada perda, e, no entanto, ele sempre voltava a apostar assim que tinha dinheiro. Vá descansar, eu disse, empurrando-o gentilmente em direção ao quarto. Eu te chamo quando o jantar estiver pronto. Sozinha, continuei cozinhando mecanicamente, mas meus pensamentos estavam longe. As palavras de Laura ecoavam na minha cabeça. Você os deixa te pisarem, e agora isso. Terence havia perdido tudo, e Darla estava furiosa. Eu sabia por experiência que a raiva dela inevitavelmente se espalharia para mim, o elo mais fraco em seus olhos. Raquel voltou por volta das 7, animada e cheia de energia. Oi, mãe. Ela me beijou na bochecha. Como foi seu dia? Você viu a Laura? Sim, nos divertimos muito. Sorri, não querendo sobrecarregá-la com meus problemas. Como está a sua preparação para a prova? Ótima. Acho que estou pronta. Ela espiou o forno. Torta de atum. Onde está a mamãe? Ela saiu. Dei de ombros. Disse para não esperá-la para o jantar. Raquel franziu a testa. Eles brigaram com o pai de novo? Ouvi ela gritando esta manhã. Hesitei, sem saber o que dizer. Eu não queria fazer Terence parecer mal na frente da filha, mas também não queria mentir. Eles tiveram um desentendimento, finalmente disse. Acho que precisam de um tempo para esfriar a cabeça. Raquel assentiu compreensivamente. Não era a primeira vez que seus pais discutiam. Vou chamar o Oliver para o jantar, disse ela e foi para o quarto do irmão. O jantar transcorreu em um silêncio tenso. Terence mal tocou na comida, embora geralmente devorasse minha torta com gosto. Oliver, como sempre, estava perdido em seus próprios pensamentos, e Raquel tentou animar o ambiente com histórias sobre essa escola, mas rapidamente desistiu, sentindo o clima geral. Após o jantar, mandei as crianças fazerem o dever de casa e comecei a lavar a louça. Terence ajudou silenciosamente a arrumar a mesa e foi para a sala assistir TV, seu refúgio usual dos problemas. Darla voltou por volta das 10 da noite. Eu tinha acabado de passar a ferro e estava prestes a ir para a cama. Ouvindo a porta da frente se abrir, congelei, esperando outro acesso de raiva. Mas, em vez disso, ouvi a risada de uma mulher. Darla não estava sozinha. Entre, Nancy. A voz da minha nora soou relaxada, até alegre. Terence provavelmente já está dormindo e a velha provavelmente não vai tirar o nariz do quarto dela. Fiquei imóvel na porta do meu quarto sem ousar sair. A velha? Ela estava falando de mim? Tem certeza? A segunda voz feminina soou incerta. É tarde, não quero incomodar ninguém. Vamos. É a minha casa. Darla me dispensou. Posso convidar quem eu quiser, quando eu quiser. Mordi o lábio, sentindo uma onda de indignação crescendo dentro de mim. A casa dela. Depois de 3 anos vivendo às minhas custas, ela considera este apartamento dela. Como é morar com a mãe do seu marido? A voz de Nancy soou curiosa. Não é apertado? Ouvi-as irem para a cozinha, copos tilintando. Darla deve ter pegado o vinho. É temporário, a voz de Darla soou confiante. Quase economizamos para o pagamento inicial da nossa própria casa. Mentiras. Depois da perda de Terence hoje, eles não tinham mais nada. Mas é claro que nem tudo são flores. Darla continuou, baixando a voz. Mas eu ainda podia ouvir cada palavra no silêncio do apartamento. Marlene mete o nariz em tudo, mexe nas nossas coisas e vive dando sermões nas crianças, especialmente na Raquel. Ela já é como uma avó. Eu te entendo, disse Nancy. Minha sogra era um verdadeiro pé no saco até se mudar para o Ceará. Melhor decisão da vida dela. As duas riram e senti um nó na garganta. Então era assim. Eu era um pé no saco para elas? Um incômodo? A parte mais difícil é fingir que aprecio todos os favores dela, disse Darla.
claramente fazendo aspas com os dedos. Os jantares dela, a lavanderia dela, a limpeza dela, como se não pudéssemos nos virar sem ela. Por que aguentar isso? A voz de Nancy soou genuinamente confusa. Por que não se mudam? Dinheiro? Darla suspirou. Você sabe quanto custa moradia no Morumbi hoje em dia? E desde que Terence foi rebaixado no trabalho, ela se interrompeu. De qualquer forma, temos que aguentar a velha chata, mas não será por muito tempo, eu prometo. A velha chata. É assim que ela me vê. É isso que me tornei em minha própria casa. Fechei silenciosamente a porta do quarto e sentei-me na beirada da cama, sentindo minhas mãos tremerem. As lágrimas picaram meus olhos, mas não as deixei cair. Anos trabalhando em uma ambulância me ensinaram a conter minhas emoções até o momento certo. Olhei para minhas mãos, enrugadas com veias salientes, mas ainda mãos fortes, que haviam segurado recém-nascidos e fechado os olhos dos moribundos. Mãos que haviam costurado feridas e consertado ossos quebrados. Mãos que, segundo Darla, agora não passavam de uma ferramenta para servir sua família. Você os deixa te pisarem. A voz de Laura ecoou na minha cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, admiti que ela estava certa. Eu havia deixado acontecer. Eu havia me tornado invisível em minha própria casa. Um fardo velho. Algo estalou dentro de mim como gelo em um rio na primavera. Uma rachadura fina, quase imperceptível. Mas eu sabia que rachaduras assim tinham a tendência de crescer. A semana seguinte, a conversa que eu tinha ouvido se arrastou agonizantemente. Tentei agir normalmente. Fiz o café da manhã, limpei o apartamento, lavei a roupa, todos os mesmos rituais diários que há muito tempo se tornaram segunda natureza para mim, mas algo havia mudado por dentro. As palavras de Darla, fardo velho, soavam em meus ouvidos toda vez que eu via minha nora. Terence estava deprimido e silencioso. Darla o ignorava ostensivamente no jantar, falando apenas com as crianças. Notei Raquel e Oliver trocando olhares preocupados, sentindo a tensão crescente. Na noite de sexta-feira, eu estava terminando de tirar o pó da sala quando ouvi a porta da frente bater. Darla havia chegado do trabalho mais cedo do que o normal, e algo em seu andar, no clique energético de seus saltos no parquet, me disse que ela tinha notícias. Ah, Marlene, você está aqui, disse ela, jogando a bolsa no sofá e examinando a sala com um olhar avaliador. Ótimo, precisamos conversar. Com cuidado, larguei o espanador e me endireitei. Aconteceu alguma coisa, Darla? Sim, e algo maravilhoso. Ela sorriu, aquele sorriso especial que nunca alcançava seus olhos. Recebi uma promoção. Agora sou gerente da rede de lavanderias da nossa região. Parabéns, eu disse sinceramente. Essa é uma ótima notícia. Sim, o salário é melhor e as perspectivas de carreira são melhores, disse ela, olhando ao redor da sala como se avaliasse a situação. Mas há uma condição. Tenho que fazer parte do trabalho remotamente de casa. Preciso de um escritório em casa. Algo se agitou dentro de mim, uma sensação ruim que eu imediatamente tentei suprimir. Talvez possamos reformar parte da sala, sugeri. Poderíamos colocar uma escrivaninha perto da janela, onde a luz é boa. Não, Marlene. Ela balançou a cabeça. Preciso de um espaço separado onde ninguém me perturbe. Eu estava pensando no seu quarto. Congelei, sem acreditar nos meus ouvidos. Meu quarto? Sim, ela assentiu como se fosse a sugestão mais natural do mundo. É o quarto mais claro e espaçoso depois do de Terence e do meu. E, francamente, é muito grande para uma pessoa, especialmente com seus pertences mínimos. Meus pertences mínimos. Por anos, eu havia me desfeito das minhas coisas para abrir espaço para a bagunça dela. Eu havia dado a ela prateleiras nos meus armários, gavetas nas minhas cômodas, espaço no depósito, e agora ela queria tirar meu último pedaço de espaço pessoal. Onde eu vou dormir? Minha voz estava baixa, quase submissa. Podemos converter o depósito. Darla encolheu os ombros. É pequeno, mas há espaço suficiente para uma cama e uma mesinha de cabeceira. Você só dorme lá de qualquer maneira, certo? Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas anos de supressão dos meus sentimentos tomaram conta. Preciso pensar nisso, Darla, eu disse calmamente. Essas são grandes mudanças.
Claro, pense nisso. Ela sorriu condescendentemente, como se estivesse falando com uma criança. Mas eu gostaria de começar a reorganizar amanhã. Os móveis do escritório serão entregues na quarta-feira. Ela já havia encomendado. Sem sequer me perguntar, sem discutir, ela simplesmente decidiu que seria assim. Você discutiu isso com Terence? Perguntei, esperando que meu filho pelo menos tentasse me defender. Claro, ela me dispensou. Ele é totalmente a favor. Esta é a nossa chance de finalmente nos reerguer depois dos acontecimentos recentes. Acontecimentos recentes. Foi assim que ela chamou a perda de R$12.000 de Terence. Vou falar com ele, eu disse, sentindo uma estranha calma crescendo dentro de mim. Não humildade, mas algo mais. Algo perigoso. Por favor, Darla encolheu os ombros. Só não demore muito para decidir. Já encomendei a tinta para as paredes. Acho que cinza claro ficará ótimo. Ela se virou e foi para a cozinha, deixando-me parada no meio da sala, com um pano de pó na mão. Minha casa, meu quarto, minha vida, e eles iam mudar tudo sem o meu consentimento. Terence chegou do trabalho por volta das 7. Eu o esperava na cozinha, cozinhando seu assado favorito. Darla havia ido a alguma reunião com seus colegas e as crianças estavam na casa de um amigo. Ficamos sozinhos, mãe e filho, como nos velhos tempos, quando Eduardo estava em viagem de negócios, e Terence e eu tínhamos noites especiais com jogos de tabuleiro e biscoitos caseiros. Cheira muito bem, mãe. Ele sorriu ao entrar na cozinha, mas seu sorriso desapareceu quando ele viu a expressão em meu rosto. Algo errado? Darla me contou sobre a promoção dela e apontei para uma cadeira. Sente-se, vamos conversar. Ele lambeu os lábios nervosamente, mas obedeceu. Sim, essa é uma ótima notícia. O salário dela vai quase dobrar e ela quer pegar meu quarto para o escritório dela. Eu o interrompi. É verdade que você concordou? Terence abaixou os olhos e eu soube imediatamente qual seria sua resposta. Mãe, é só temporário, ele começou a explicar. Assim que economizarmos para o pagamento inicial da casa, depois que você perdeu R$12.000, balancei a cabeça. Terence, você percebe que está me pedindo para me mudar para um depósito, um quarto sem janelas do tamanho de um armário? Vamos torná-lo confortável, disse ele, ainda sem olhar para mim. Vamos colocar uma cama bonita, luminárias. Não é sobre a cama, suspirei, é sobre respeito. Esta é a minha casa, Terence. Ainda estou pagando a hipoteca dela. Eu sei, ele se encolheu ainda mais, e somos gratos a você por nos deixar morar aqui. Mas esta é uma chance para Darla, para todos nós. Com o novo salário dela, podemos economizar para nosso próprio lugar mais rápido. E quanto tempo isso vai levar? Olhei para meu filho, tentando ver nele o homem responsável que ele, Eduardo e eu esperávamos criar. 1 ano, 2, 5... Quando foi a última vez que você fez algo por si mesmo em vez de apenas seguir o fluxo e agradar a Darla? Isso não é justo. Ele finalmente levantou os olhos e vi um lampejo de mágoa em seus olhos. Estou tentando sustentar minha família. Sim, cometi um erro com aquelas apostas, mas estou trabalhando nisso, e a promoção da Darla é nossa chance de consertar as coisas. Fazendo sua mãe morar em um armário? Balancei a cabeça. Terence, isso não está certo, e você sabe disso. Ele ficou em silêncio, olhando para seu assado intocado. Eu podia ver a luta em seu rosto. Parte dele sabia que eu estava certa, mas outra parte mais forte tinha medo de enfrentar a esposa. Vou falar com a Darla. Ele finalmente disse. Talvez possamos resolver algo. Eu sabia que ele não faria isso ou fingiria falar com ela, e então me diria que Darla não concordaria, como sempre. Ok, assenti, decidindo dar-lhe uma última chance de mostrar alguma coragem. Fale com ela. O resto da noite passou em silêncio intenso. Terence foi para as salas assistir TV, e eu fiquei na cozinha por muito tempo, repassando as opções possíveis em minha mente. O depósito era realmente minúsculo, cerca de 6 metros quadrados, sem janelas e com uma única lâmpada pendurada no teto. A perspectiva de passar o resto da minha vida lá era deprimente. Mas o que mais me deprimia era a ideia de ter que me separar de coisas que não caberiam em nossa nova casa. Especialmente a coleção de discos de vinil que Eduardo e eu passamos uma vida inteira montando. Mais de 200 álbuns, de jazz clássico a rock and roll dos anos 60. Definitivamente não haveria espaço para eles no depósito.
Na manhã seguinte, acordei com o som de móveis sendo movidos. Espiando para fora do meu quarto, vi Darla e Terence na sala. Eles estavam movendo o sofá contra a parede para abrir espaço. O que está acontecendo? Saí para encontrá-los, enrolando meu roupão em mim. Estamos nos preparando para reorganizar os móveis. Darla sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Terence disse: vocês discutiram tudo ontem. Olhei para meu filho, que evitava cuidadosamente meu olhar. Nós conversamos, eu disse lentamente. Mas eu não dei meu consentimento. Ah! Darla se endireitou, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Pensei que estava resolvido. Os móveis do escritório serão entregues na quarta-feira e queríamos começar a repintar o quarto hoje. Eu ainda não decidi, Darla. Cruzei os braços sobre o peito. Esta é uma grande mudança. Preciso de tempo. Não há tempo, ela retrucou. Preciso começar a trabalhar em casa na segunda-feira. Se o quarto não estiver pronto, posso perder essa oportunidade. Mãe! Terence finalmente olhou para mim. Por favor, isso é muito importante para nós. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Eles nem me perguntaram. Eles simplesmente decidiram tudo por mim, confiantes de que eu cederia novamente. Preciso pensar nisso, eu disse firmemente. Não toque em nada no meu quarto até que eu tenha tomado uma decisão. Mas... Darla começou. Não, levantei a mão, parando-a. É o meu quarto na minha casa, tenho o direito de pensar nisso. Sem esperar uma resposta, voltei para o meu quarto e fechei a porta. Meu coração batia forte. Pela primeira vez em muito tempo, eu havia desafiado abertamente Darla e me senti libertada. Passei o dia inteiro pensando na situação. Parte de mim queria ceder, como sempre, pela paz na família. Outra parte, a Marlene determinada do passado, se rebelava contra mais uma humilhação. À noite, eu ainda não havia tomado uma decisão final. Por volta das 6, houve uma batida na minha porta. Raquel estava lá com uma xícara de chá. Trouxe um pouco de camomila, disse ela, entregando-me a xícara. Posso entrar? Assenti e a deixei entrar. Ouvi o que está acontecendo, disse ela, sentando-se na beirada da cama. Não é justo, mãe. Eles não podem te despejar no depósito. Eles acham que podem, eu disse com um sorriso amargo, sentando-me ao lado dela. E para ser honesta, eu os levei a acreditar que cederei a qualquer argumento. Mas não desta vez, certo? Raquel me olhou esperançosa. Você não vai concordar. Suspirei, olhando para as prateleiras de discos que forravam a parede. Cada um guardava memórias. Eduardo e eu dançando Frank Sinatra em nosso primeiro aniversário. O pequeno Terence adormecendo com as canções de ninar de Ella Fitzgerald. Nossas noites de jogos em família com discos dos Beatles tocando ao fundo. Não sei, eu disse honestamente. Não quero causar problemas. Vamos. Raquel pegou minha mão. Eles são quem estão causando problemas, não você. Esta é a sua casa. Naquele momento, a porta se abriu sem uma batida. Darla estava na porta com uma fita métrica nas mãos. Ah, você está aqui, disse ela, olhando rapidamente para nós. Raquel, vá ajudar seu pai com as caixas na sala. Que caixas? Para suas coisas. Darla entrou no quarto e começou a medir a parede. Decidi não perder tempo. Começaremos a embalar amanhã para que possamos pintar as paredes no domingo. Eu não dei meu consentimento, Darla. Minha paciência estava se esgotando e eu pedi para você não tocar no meu quarto. Marlene, ela suspirou com paciência fingida. Não podemos esperar para sempre. Temos que tomar uma decisão agora. E eu tomei a minha. Eu disse firmemente. A resposta é não. Não vou me mudar para o armário. Darla congelou com a fita métrica nas mãos. Raquel prendeu a respiração. O que você quer dizer com não? Darla lentamente se virou para mim. Isso não está em discussão. Preciso de um escritório e preciso do meu quarto. Encarei o olhar dela sem desviar. Encontre outra solução. Como o quê? Darla cruzou os braços sobre o peito. Converter o quarto da Raquel ou do Oliver. Eles são crianças. Eles precisam de espaço para estudar. E eu não preciso de espaço? Senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Eu não sou uma pessoa? Você está aposentada, Darla retrucou. O que você vai fazer em um quarto tão grande? Olhar para o teto? O armário é grande o suficiente para você? Raquel ofegou com tamanha grosseria. Mãe, como você pode dizer isso? Cuide da sua vida.
Darla lançou um olhar irritado para a filha. Vá para seu pai. Não. Raquel ficou ao meu lado. Vou ficar com a vovó. Este é o quarto dela, e você não tem o direito de expulsá-la. Terrence apareceu na porta, atraído pelas vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Ele olhou da esposa para a filha e a mãe. Sua mãe se recusa a se mudar. Darla disse secamente. Ela diz que precisa deste quarto. Para quê? Eu me pergunto. Para este lixo? Ela apontou para as prateleiras com discos. Não é lixo. Dei um passo à frente, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Esta é a coleção do Eduardo e minha. Nossa vida, nossas memórias. Eduardo se foi há 5 anos. Darla revirou os olhos. É hora de seguir em frente. Esses discos estão apenas juntando poeira. Você poderia vendê-los. Acho que alguns deles valem muito dinheiro. Vendê-los? Senti o sangue escoar do meu rosto. Você quer vender meus discos? Por que não? Darla encolheu os ombros. Ninguém os ouve de qualquer maneira e precisamos de dinheiro. Você sempre precisa de dinheiro, balancei a cabeça, mas não às custas das minhas memórias. Darla! Terrence interveio incerto. Talvez possamos realmente encontrar outra solução. Os discos da mãe? Oh, Deus, não comece! Darla o interrompeu com um aceno de mão. Pensei que tínhamos discutido tudo. Precisamos deste escritório. É a nossa chance de finalmente sair da dívida em que você nos meteu. Não fale assim na frente das crianças. Terrence empalideceu. O que devo dizer? Fingir que está tudo bem? Darla levantou a voz. Precisamos de dinheiro. Preciso de um escritório e vou conseguir. Mesmo que tenha que levar todo esse lixo para o lixão. Ela pegou um dos discos da prateleira, um raro álbum de Chet Baker que Eduardo havia me dado em nosso último aniversário. Não, avancei tentando pegar o disco. Não ouse tocar nele. Ou o quê? Darla recuou, segurando o disco acima da cabeça. O que você vai fazer, Marlene? Nos expulsar? Ela riu. Vamos. Todos sabemos que você tem muito medo de ficar sozinha. Você só ainda está morando aqui porque nós te aguentamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Congelei, incapaz de acreditar nos meus ouvidos. Terrence olhou para a esposa com os olhos arregalados. Raquel apertou a mão na boca. O que você disse? Minha voz soou irreconhecivelmente calma. Você me ouviu. Darla abaixou a mão do disco, mas não o colocou de volta na prateleira. É hora de encarar a verdade. Esta é a nossa casa agora. Nós moramos aqui. Estamos criando nossos filhos aqui. E você? Você é apenas uma velha que se apega ao passado e nos impede de seguir em frente. Darla, Terrence finalmente encontrou sua voz. Você está passando dos limites. Não, ela está passando dos limites. Darla apontou o dedo para mim, ao se recusar a ceder o quarto de que precisamos. Velha egoísta. Levantei a mão, detendo o fluxo de insultos. Algo dentro de mim havia mudado. Era como se uma parede tivesse desabado, contendo tudo o que eu vinha sentindo nos últimos anos. Você está certa em uma coisa, Darla. É hora de encarar a verdade. Olhei ao redor do quarto. Meu quarto no meu apartamento. O apartamento que eu ainda pagava com minha modesta pensão. O apartamento onde eu havia permitido que minha nora me mandasse, me humilhasse, me tratasse como uma serva. Esta é a minha casa, eu disse baixinho, mas com firmeza. Meu apartamento. Aquele que eu pago. Aquele que eu deixei vocês se mudarem há 3 anos por pena, porque vocês não podiam pagar aluguel em lugar nenhum depois que Terrence perdeu todo o dinheiro em apostas. Darla empalideceu, mas continuou a me encarar desafiadoramente. E daí? Você não pode nos expulsar. Você não pode viver sozinha. Você tem medo de ficar sozinha. Você precisa de nós mais do que nós precisamos de você. Isso não é verdade, balancei a cabeça. Eu me virei sozinha por 2 anos depois que Eduardo morreu. Posso me virar agora. Olhei para Terrence, que estava pálido e confuso, sem saber de que lado ficar. Eu aguentei tudo isso porque vocês são minha família, continuei. Pensei que estava ajudando vocês, mas eu estava errada. Eu não estava ajudando. Eu estava deixando vocês me usarem, e isso acaba agora. Caminhei até Darla e, gentilmente, mas com firmeza, tirei o disco das mãos dela e o coloquei de volta na prateleira. Ninguém toca nas minhas coisas, eu disse. Ninguém vai pegar meu quarto e, se você não gostar, então terá que encontrar outro lugar para morar. Após nossa discussão, um silêncio opressor caiu sobre o apartamento. Darla me lançou um olhar fulminante,
Foi para o quarto e bateu a porta atrás de si. Terence ficou na porta do meu quarto, claramente querendo dizer algo, mas incapaz de decidir o quê, e simplesmente encolheu os ombros e seguiu a esposa. Raquel me abraçou forte e sussurrou: "Tenho orgulho de você, vovó", antes de ir para o quarto dela. Até Oliver, que geralmente nunca saía do quarto, abriu a porta uma fresta e me olhou com uma nova expressão. Ou surpresa ou respeito. Fiquei sozinha, com o coração batendo forte e as mãos tremendo, mas estranhamente calma. Era como se eu tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há anos. Era tarde, por volta das 11, mas eu sabia que não conseguiria dormir. Em vez disso, peguei um álbum de fotos antigo que guardava na gaveta inferior da minha cômoda e sentei-me na cama com ele. Folheando as páginas, mergulhei em memórias. Aqui estamos com Eduardo, jovens, sorrindo, cheios de esperança, parados em frente a este mesmo apartamento no dia em que assinamos os papéis. Era 1987. Tínhamos pouco mais de 30 anos, e Terence tinha 5. Ele segurava nossas mãos tão pequeno, com cabelos despenteados e um sorriso torto. Seu dente da frente acabara de cair. Nosso lar, disse Eduardo, colocando o braço em volta dos meus ombros. Conseguimos, Marlene, nosso próprio lar. Trabalhamos como loucos para economizar para o pagamento inicial. Eduardo fazia turnos duplos na fábrica e eu trabalhava à noite no hospital. Economizamos em tudo. Comíamos macarrão barato, comprávamos roupas em brechós, desistimos de férias, mas valeu a pena. A sensação de entrar em sua casa sabendo que ninguém pode te expulsar é impagável. Virei a página. Aqui estamos nós arrumando a sala. Eduardo está pintando as paredes com jeans manchados de tinta. Eu estou lavando as janelas com um lenço na cabeça. E Terence está carregando pequenas ferramentas com um olhar importante no rosto. Fizemos todas as reformas nós mesmos, sem contratar trabalhadores. Economizamos cada centavo. Mas que diversão tivemos! Ligamos a música bem alto, cantamos, dançamos com pincéis e esfregões, fizemos pausas para comer pizza que pedíamos apesar da nossa frugalidade. Pequenas celebrações no meio de nossos dias de trabalho agitados. A próxima foto é da nossa festa de inauguração. Nossos amigos, parentes e colegas se aglomeravam na sala. Todos trouxeram presentes. Alguns trouxeram cortinas, alguns trouxeram panelas, alguns trouxeram vasos de flores. Laura, lá está ela no canto com um copo de vinho, rindo da piada de alguém, nos deu o primeiro disco para nossa futura coleção, Time Out of Mind, de Bob Dylan. Comece com os clássicos, disse ela. E assim fizemos. Todo mês, não importa o quão apertado o dinheiro estivesse, comprávamos um disco novo. Era o nosso ritual. Depois do dia de pagamento, íamos à loja de música e passávamos muito tempo escolhendo, consultando um ao outro. Jazz, rock, blues, clássica. Nossa coleção cresceu, refletindo nossos gostos e humores em constante mudança. Fechei o álbum e fui até as prateleiras de discos. Passei os dedos pelas lombadas, lendo os títulos familiares. Cada um era um pedaço da minha vida com Eduardo. Nossos primeiros anos neste apartamento, o nascimento de Terence, seu crescimento, nossas férias em família e noites tranquilas em que apenas sentávamos na sala, ouvindo música e conversando sobre tudo sob o sol. Eduardo sempre dizia que a música era a linguagem da alma. Ele amava jazz mais do que tudo, especialmente Miles Davis e Chet Baker. Eu era mais fã de rock clássico e folk, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, mas encontramos compromissos, descobrimos coisas novas juntos, criamos nosso próprio mundo musical e agora Darla queria jogar tudo fora ou vender como lixo inútil para abrir espaço para o escritório dela na minha casa. Voltei para a cama e sentei-me, olhando pela janela para o Morumbi à noite. As luzes da cidade cintilavam na escuridão, refletindo as estrelas. Eduardo amava aquela vista. Às vezes, à noite, apenas ficávamos na janela, abraçados, olhando a cidade. Imagine quantas vidas, quantas histórias estão se desenrolando agora atrás de cada uma dessas janelas, ele diria. O que ele diria se pudesse ver o que nossa família havia se tornado depois de sua morte? O que ele me aconselharia a fazer?
Eu sabia a resposta. Eduardo sempre ensinou Terence a respeitar os outros e a assumir a responsabilidade por suas ações. Ele não aprovaria como seu filho permite que a esposa me trate. E ele certamente não teria ficado em silêncio se alguém tentasse expulsá-lo de seu próprio quarto. Como deixei as coisas chegarem a este ponto? O pensamento me assombrava, forçando-me a reviver e analisar os acontecimentos dos últimos anos. Após a morte de Eduardo, fiquei arrasada. Um ataque cardíaco súbito o levou aos 64 anos. Ele nem chegou a se aposentar, não viu Raquel ir para o ensino médio, não viveu para ver o nascimento de Oliver. Foi tão injusto, tão doloroso, que me senti entorpecida. No primeiro ano, eu apenas existia, indo trabalhar, voltando para casa, passando pelos movimentos. Terence e sua família me visitavam todo fim de semana, trazendo comida, ajudando na limpeza, me fazendo companhia. Eu era grata a eles pelo apoio. E então, quando Terence perdeu o emprego, não hesitei em oferecer que se mudassem para cá. Parecia a solução perfeita para todos. Eles não teriam que pagar aluguel e eu não estaria sozinha. Além disso, eu poderia passar mais tempo com meus netos. A princípio, tudo correu bem. Darla cozinhava. Terence ajudava com reparos e tarefas domésticas pesadas. E as crianças enchiam o apartamento de vida e risadas. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente, o equilíbrio de poder começou a mudar. A princípio, eram pequenas coisas. Darla rearranjava os móveis da cozinha por conveniência sem pedir minha opinião. Então ela começou a comprar alimentos que eu nunca comia, explicando que eram melhores para mim. Então a rotina diária começou a girar em torno da programação deles, não da minha. E em algum momento, percebi que estava pedindo permissão para ligar a TV na minha própria sala. Eu os deixei fazer isso. Eu me justificava. Eles são jovens. Eles têm suas próprias vidas. Não quero interferir, não é importante. São apenas pequenas coisas pela paz na família para não ficar sozinha. Mas agora, olhando de fora, percebi que havia me traído. E não apenas a mim mesma. Eu traí a memória de Eduardo, a vida que vivemos, os valores que prezávamos. Nunca teríamos permitido que alguém nos mandasse ou estabelecesse regras em nossa casa. E agora Darla queria me expulsar do meu próprio quarto, vender minha coleção de discos e a de Eduardo, e me trancar em um armário sem janelas. E ela ainda tinha a audácia de dizer que estava me aguentando na minha própria casa. Não, isso tinha que parar. Abri a gaveta da minha mesinha de cabeceira e peguei uma pasta com documentos. A escritura do apartamento, a hipoteca, as apólices de seguro, tudo estava em meu nome e no de Eduardo. E após a morte dele, apenas no meu. Terence e Darla não tinham nenhuma reivindicação legal sobre esta propriedade. Eles estavam aqui apenas porque eu permitia, e era hora de lembrá-los disso. Decidi que pela manhã iria ao banco e depois a um advogado. Eu precisava saber exatamente quais direitos eu tinha e como poderia protegê-los. Chega de concessões, chega de compromissos às custas da minha dignidade. Com esse pensamento, finalmente fui para a cama. E pela primeira vez em muito tempo adormeci quase imediatamente, sem o habitual revirar e as preocupações ansiosas. A manhã me saudou com um sol forte e um silêncio incomum. Olhei pela janela. O carro de Terence estava no estacionamento, o que significava que eles não haviam saído. Eles provavelmente estavam apenas me evitando depois de ontem. Vesti-me rapidamente, escolhendo meu melhor terno de calça, aquele que eu costumava usar em reuniões importantes no hospital. Azul escuro, austero, inspirador de confiança. Prendi meu cabelo em um coque arrumado e até fiz uma maquiagem leve. Olhando no espelho, não vi uma avó oprimida, mas uma profissional, uma mulher que sabia seu valor. Quando saí do quarto, encontrei Terence na cozinha. Ele estava sentado tomando uma xícara de café, parecendo que não havia dormido a noite toda. "Bom dia", eu disse em tom neutro. Ele se encolheu e olhou para mim com olhos cansados. "Mãe, sobre ontem, Darla não quis dizer aquilo. Ela estava apenas nervosa." "Sem desculpas, Terence." Servi-me de chá. Darla disse exatamente o que pensa, e eu aprecio a honestidade dela. "Você vai a algum lugar?" Ele olhou para o meu terno. "Tenho coisas para fazer na cidade", eu disse sem entrar em detalhes. "Voltarei para o jantar."
Ele assentiu, claramente não querendo continuar a conversa. Terminei meu chá, peguei minha bolsa e saí do apartamento, sentindo minha determinação crescer a cada passo. Minha primeira parada foi o banco. Minha gerente era uma jovem chamada Estefânia, com um sorriso profissional e um olhar atento. Como posso ajudá-la hoje, senhora Azevedo? Perguntou ela, enquanto nos sentávamos em sua mesa. Preciso de algumas informações sobre minha hipoteca, eu disse, pegando uma pasta de documentos. Quero saber quanto me resta me a pagar e quais são meus direitos como única proprietária do imóvel. Estefânia digitou algo no computador, estudando minha conta. Você tem um histórico de crédito muito bom, senhora Azevedo, ela observou. Você nunca perdeu um pagamento em... Ela rolou a tela. Em todos os 38 anos da sua hipoteca. Impressionante. Senti uma onda de orgulho. Eduardo e eu sempre fomos disciplinados com nossas finanças, e eu havia continuado essa disciplina após a morte dele. Faltam apenas 3 pagamentos, disse Estefânia. Depois disso, o apartamento será seu, livre de ônus. 3 pagamentos, apenas 3 meses, e a hipoteca de 30 anos que fizemos com Eduardo quando éramos jovens pais com sonhos para o futuro estaria paga. E meus direitos? Perguntei. Posso despejar alguém do apartamento? Estefânia levantou ligeiramente as sobrancelhas. Você é a única proprietária de acordo com os documentos. Isso lhe dá o direito total de decidir quem pode morar em sua propriedade e quem não pode. Ela me recomendou consultar um advogado imobiliário e me deu os contatos de um advogado que ela conhecia e que era especializado nessa área. 1 hora depois, eu estava sentada no escritório de Ricardo Dourado, um senhor idoso com têmporas grisalhas e um olhar penetrante. Então, senhora Azevedo, deixe-me ver se entendi a situação corretamente. Ele examinou os documentos que eu lhe havia dado. Seu filho e sua nora estão morando em seu apartamento nos últimos 3 anos, sem contrato de aluguel, não pagaram aluguel, e agora estão tentando limitar seus direitos como proprietária. Assenti, sentindo uma estranha sensação de alívio por alguém ter articulado isso tão claramente. E ontem minha nora disse que eu só moro lá porque eles me toleram, acrescentei, mesmo sendo meu apartamento e eu ainda pagando a hipoteca. O senhor Dourado balançou a cabeça. Receio que este seja um caso clássico de abuso emocional de uma pessoa idosa por parentes, disse ele. Infelizmente, encontro tais situações com mais frequência do que gostaria. Abuso emocional. Essas palavras me atingiram como um tapa na cara. Eu nunca havia pensado na minha situação nesses termos, mas era verdade. Humilhação constante, desvalorização dos meus sentimentos, desrespeito às minhas necessidades. Isso não é abuso? Quais são minhas opções? Perguntei, tentando parecer calma. Como proprietária, você tem todo o direito de despejar inquilinos indesejados, explicou o advogado. Mesmo que sejam seus parentes, a lei está do seu lado. Ele explicou o procedimento. Notificação formal de despejo, especificando a data em que eles devem desocupar o imóvel. Se eles se recusarem, você pode ir a tribunal, mas eu recomendaria começar com uma conversa, acrescentou o senhor Dourado. Explique a situação a eles. Deixe-os saber que você conhece seus direitos e está preparada para defendê-los. Muitas vezes, só isso é suficiente para fazer as pessoas reconsiderarem. Assenti, pensando no que ele havia dito. Eu não queria levar o assunto a tribunal. Afinal, eles eram meu filho e meus netos. Mas eu não podia continuar vivendo em uma situação tão humilhante. E as crianças? Perguntei. Meus netos têm 17 e 14 anos. Não quero que eles sofram. Esse é um problema difícil, admitiu o advogado. Mas legalmente eles são menores e estão sob os cuidados dos pais. Se você despejar os pais, as crianças vão com eles. Essa foi a parte mais difícil. A ideia de não ver Raquel e Oliver todos os dias era dolorosa. Mas a situação atual era melhor? Era bom para eles crescerem em uma casa onde a avó era humilhada e os pais estavam constantemente brigando? Agradeci ao Sr. Dourado pelo conselho e saí de seu escritório com um plano de ação e um modelo de aviso de despejo que ele havia me ajudado a redigir. No caminho para casa, parei em um café para respirar e pensar nas coisas novamente. Pedi uma xícara de chá e sentei-me observando as pessoas passarem. Cada uma delas imersa em suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias alegrias. O que eu realmente queria?
Despejar meu filho e sua família, ou apenas recuperar meu autorrespeito, minha dignidade, o controle sobre minha própria vida? Não encontrei a resposta naquela xícara de chá, mas sabia com certeza que não podia voltar a como as coisas eram. Quando cheguei em casa, não havia ninguém além de Raquel. Ela estava sentada na sala com um livro, mas quando me viu, largou-o e se levantou. Mãe, eu estava preocupada. Você nunca sai por tanto tempo sem me avisar. Desculpe, querida. Sorri, tocada pela preocupação dela. Eu tinha algumas coisas importantes para fazer. Fui para a cozinha para preparar o jantar, mas Raquel me seguiu. Vovó, eu queria falar sobre ontem. Ela parecia perturbada. O que a mamãe disse foi horrível. Tenho tanta vergonha dela. Coloquei as compras e me virei para minha neta. Você não precisa ter vergonha das ações dos seus pais, Raquel. Mas eu tenho. Ela balançou a cabeça. Não apenas por ontem, por tudo o que eles fazem com você. É como se você não fosse uma pessoa, apenas uma governanta conveniente. Eu podia ver o quão difícil era para ela dizer que uma garota de 17 anos não deveria sentir esse tipo de vergonha por seus pais. Fui a um advogado hoje, eu disse, decidindo ser honesta com ela. Descobri meus direitos como proprietária do apartamento. Raquel assentiu, sem parecer surpresa. Você vai despejá-los? Ainda não decidi, admiti. Mas não vou deixá-los me tratar como fizeram nos últimos anos. Eu entendo, disse ela baixinho, e vou apoiar o que você decidir, mesmo que tenhamos que nos mudar. Suas palavras me tocaram profundamente. Essa jovem demonstrava mais maturidade e compreensão do que seus pais. Obrigada, querida. Eu a abracei. Aconteça o que acontecer, estarei sempre aqui para você. Você sabe disso, certo? Ela assentiu, apertando-se contra mim. Eu sei, e eu também estarei aqui para você. Ficamos ali por alguns minutos, encontrando conforto uma na outra. Então me afastei e enxuguei os olhos. Vou me trocar, eu disse. Então farei o jantar. No meu quarto, fiquei aliviada ao descobrir que tudo estava intocado. Ninguém havia tocado meus discos, movido os móveis ou preparado para conversão em um escritório. Era um bom sinal. Talvez Terence realmente tivesse conversado com Darla como disse que faria. Desempacotei minha mala, tomei um banho e me troquei com roupas frescas. Então ajudei Raquel a fazer o jantar, apenas macarrão com molho de legumes. Mas depois de uma semana de entregas e refeições congeladas, as crianças ficaram emocionadas em ter uma refeição caseira. Darla chegou em casa por volta das 8, depois que terminamos o jantar e limpamos a mesa. Ela entrou no apartamento parecendo alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Ah, Marlene, ela assentiu quando me viu. Você voltou. Sim, como prometido. Sorri. Como foi sua semana? Bem, ela pendurou o casaco no cabideiro. Muito trabalho. Novas responsabilidades levam tempo. Eu entendo, assenti. Terence disse que você está ficando até tarde todos os dias. Sim, ela foi para a cozinha. Sem um escritório em casa, tenho que ficar mais tempo no trabalho. Uma dica sutil que eu escolhi ignorar. Podemos conversar? Perguntei. Todos nós. Tenho algumas notícias. Darla se virou, olhando para mim desconfiada. Que notícias? Vamos para almoçá-la, sugeri. Assim não precisamos nos repetir. Ela encolheu os ombros e me seguiu. Terence já estava sentado lá, olhando algo em seu telefone. Raquel e Oliver se juntaram a nós, sentando-se um ao lado do outro no sofá. Permaneci de pé, sentindo que era a coisa certa a fazer. Pensei muito durante minhas férias na casa da Laura. Comecei sobre nossa situação, sobre como vivemos nos últimos 3 anos e sobre como quero viver de agora em diante. Darla cruzou os braços sobre o peito, claramente se preparando para se defender. Terence parecia alarmado. E cheguei à conclusão de que isso não pode continuar, eu disse, tirando o aviso de despejo do meu bolso. Então, tomei uma decisão. Entreguei o envelope a Terence. Ele o abriu lentamente, leu o conteúdo e seu rosto ficou branco. O que é isso? Darla arrancou o papel das mãos dele e rapidamente examinou o texto. Que bobagem é essa? Um aviso de despejo? Você está brincando? Não, Darla. Balancei a cabeça. Nunca estive tão séria. Você não pode nos despejar. Ela amassou o papel. Esta é a nossa casa. Não. Olhei calmamente nos olhos dela. Esta é a minha casa.
Eu pago a hipoteca dela há 38 anos. Eu deixei vocês entrarem aqui há 3 anos por compaixão, mas vocês transformaram minha hospitalidade em um direito de me mandar. Darla parecia ter levado um tapa. Nós mandamos em você? Ela riu, mas não havia alegria em sua risada. Nós cuidamos de você. Nós te alimentamos, limpamos suas coisas, lavamos sua roupa. Não, Darla, balancei a cabeça. Eu cozinho para toda a família. Eu limpo o apartamento, eu lavo a roupa de vocês e, em troca, vocês me chamam de fardo velho e tentam me expulsar do meu próprio quarto. Darla abriu a boca para discutir, mas não conseguiu pensar em uma resposta. Mãe, Terence finalmente encontrou sua voz. Vamos discutir isso. Tenho certeza de que podemos resolver algo. Resolver algo, Terence. Olhei para meu filho. Tenho cedido por 3 anos. Cedi em tudo, desde a colocação dos utensílios de cozinha até o horário de exibição da TV. Fiquei quieta quando Darla me insultou, vasculhou minhas coisas e desvalorizou meus sentimentos. Eu aguentei você apostando seu dinheiro em vez de economizar para um lugar próprio. Eu deixei você pensar que esta era sua casa. Embora os pagamentos da hipoteca estivessem saindo da minha conta o tempo todo. Terence abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade das minhas palavras. E sabe qual é a parte mais triste? Continuei. Eu fiz isso por amor, porque vocês são minha família. Mas recentemente percebi que o amor verdadeiro não é deixar os outros te tratarem como um capacho. O amor verdadeiro é estabelecer limites saudáveis e exigir respeito. E é por isso que você está nos expulsando. A voz de Darla estava amarga. Seu único filho e netos. Estou dando até a vocês 30 dias para encontrar outro lugar para morar, respondi. Isso é mais do que a lei exige e estou disposta a ajudar com o aluguel do primeiro mês, se precisarem. Que generosa, Darla bufou. Você pensou nas crianças. Eles terão que mudar de escola, de amigos. Na verdade, olhei para Raquel e Oliver. Eu queria oferecer a eles para ficarem comigo, se quiserem. Há quartos disponíveis, muito espaço. O quê? Darla pulou. Você quer dividir nossa família? Não, balancei a cabeça. Estou oferecendo a eles uma escolha. Raquel tem 17 anos. Ela se formará no ensino médio em 1 ano. Oliver tem 14 anos. Ele é velho o suficiente para tomar suas próprias decisões. Se eles quiserem ficar com você, eu entenderei. Se eles quiserem ficar aqui, nossa porta está sempre aberta. Darla se virou para as crianças. Vocês ouviram essa loucura? Ela quer destruir nossa família. Raquel trocou olhares com o irmão. Mãe, ninguém está destruindo a família, disse ela baixinho. A vovó só quer ser tratada com respeito. E eu a entendo. Então você está do lado dela? Darla estreitou os olhos. Depois de tudo que fizemos por você. Não estou tomando partido. Raquel se endireitou. Mas eu vi como você tratou a vovó todos esses anos e não está certo. Darla olhou para Oliver. E você? Você também vai trair seus próprios pais? Oliver, que havia permanecido em silêncio até então, suspirou. Mãe, pare de ser tão dramática. Ninguém está traindo ninguém. Esta é a casa da vovó e você e o papai não foram muito legais com ela. Darla parecia que todos que ela amava a haviam traído. Ela se virou para Terence em busca de apoio, mas ele estava olhando para o chão, claramente sem vontade de se envolver. Tudo bem, ela finalmente disse. Tudo bem. Então, é assim que vai ser. Bem, Marlene, você venceu. Nós vamos nos mudar como você quer, mas não pense que ainda seremos uma família depois disso. Sempre seremos uma família, respondi, mas agora nos meus termos, com respeito mútuo e limites saudáveis. Darla bufou, pegou a bolsa e saiu furiosa do apartamento, batendo a porta atrás de si. Terence ficou lá por mais alguns segundos. Então suspirou pesadamente e a seguiu como sempre, escolhendo o caminho de menor resistência. Nós 3 permanecemos, eu e meus netos. Houve um silêncio quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede. Vovó, Raquel finalmente disse, você tem certeza de que não se importa se ficarmos com você? Claro que não, sorri. Esta é a casa de vocês tanto quanto é minha, mas é decisão de vocês. Eles trocaram olhares, silenciosamente, comunicando-se um com o outro. Vou ficar, Raquel disse firmemente. Pelo menos até terminar a escola, depois veremos. Eu também, Oliver assentiu. A internet é boa para jogos aqui. Eu ri.
sentindo um alívio genuíno pela primeira vez em muito tempo. Então se estabeleceu. Nós vamos nos virar juntos. Eles foram para seus quartos. Raquel para se preparar para a prova de amanhã. Oliver para voltar às suas batalhas virtuais. Fiquei na sala, olhando para a porta fechada, atrás da qual Terence e Darla haviam desaparecido. Eu sabia que eles voltariam para pegar suas coisas, conversar com as crianças, talvez tentar me fazer mudar de ideia, mas eu não mudaria minha decisão. Chega de concessões, chega de compromissos às custas da minha própria dignidade. Caminhei até a prateleira de discos na sala, a mesma coleção que Eduardo e eu passamos a vida inteira montando e que Darla queria jogar fora. Passei os dedos pelas lombadas, procurando um em particular. Lá estava, Kind of Blue, de Miles Davis, o álbum favorito de Eduardo. Peguei cuidadosamente o disco da capa e o coloquei no toca-discos. Os sons suaves e melancólicos do trompete encheram a sala. Fechei os olhos, permitindo que a música me envolvesse, me levasse de volta aos dias em que Eduardo e eu sentávamos aqui à noite, de mãos dadas e sonhando com o futuro. Você teria orgulho de mim, eu disse a ele em minha mente. Finalmente me defendi. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Terence poderia ficar ofendido. Darla certamente guardaria ressentimento, e até meus netos poderiam reconsiderar sua decisão de ficar comigo. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha vida, que eu não era um fantasma na minha própria casa, mas sua legítima proprietária. Abri os olhos e sorri ao olhar para as paredes familiares, as fotografias na lareira, as poltronas aconchegantes onde costumávamos sentar em família. Esta casa havia visto tantas histórias, felizes e tristes, comuns e extraordinárias. E agora, um novo capítulo estava começando. Meu capítulo. Aumentei um pouco o volume e comecei a me mover ao ritmo da música lentamente, incerta no início, mas gradualmente mais livremente. Eu não dançava há quanto tempo? 5 anos. Não desde que Eduardo faleceu. Mas meu corpo se lembrou dos movimentos, do ritmo, da sensação de liberdade que a música me dava. Girei pela sala, deixando os sons do trompete de Miles Davis me guiarem, assim como Eduardo uma vez me guiou na dança. E a cada passo, a cada giro, senti o peso de anos de humilhação e autonegação cair dos meus ombros. Esta era minha casa, minha vida, e eu finalmente havia recuperado o direito de controlá-la. Quando o disco terminou, parei no meio da sala, sentindo-me um pouco sem fôlego e agradavelmente cansada. Pela primeira vez em muito tempo, sorri sem esforço, sem precisar esconder meus verdadeiros sentimentos. Raquel estava parada na porta, observando-me com um sorriso terno. Você estava dançando, mãe, disse ela. Não te via dançar desde o vovô. Sim, assenti. É hora de lembrar como se faz. Ela se aproximou e me abraçou. Que bom que você voltou, ela sussurrou. A verdadeira você. Eu a abracei forte em troca, sabendo o que ela queria dizer. Eu realmente estava de volta. Não apenas de volta a este apartamento, mas de volta a mim mesma. A Marlene Azevedo, que sabia seu valor e não tinha medo de se defender. E esta Marlene não iria a lugar nenhum. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!